Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao nosso curso Compreendendo o Apocalipse. E agora o nosso tema é Restauração da Verdade e o povo de Deus revelados no Apocalipse. A profecia de Daniel, capítulo 8 e capítulo 9 revelam que o santuário seria atacado por forças malignas e tentariam destruir as verdades da palavra de Deus e conduzem para a salvação. No capítulo 8, fala-se de uma ponta pequena, de um chifre pequeno, essa mesma ponta pequena que representa a estrutura do Império Romano em duas fases, na fase imperial, pagão, e na fase religioso, católico, apostólico romano. Esse Império católico perseguiria os santos do Altíssimo e a fase especialmente religiosa, atacaria o santuário e lançaria as verdades de Deus por terra. No capítulo 8, versículo 13 do profeta Daniel, diz que essa ponta pequena atacou o exército dos céus, o povo de Deus, fiel, tanto judeus quanto cristãos, atacou o sacrifício de Jesus e, por causa das assolações, das transgressões, lançou por terra a verdade e o que fez prosperou. Mas o Apocalipse revela, Apocalipse 12, verso 17, que o dragão, que é o diabo e Satanás, que está por trás de toda essa contrafação, lutaria contra a mulher. Irou-se o dragão contra a mulher, que é a igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A igreja representa o povo de Deus, tanto no Antigo Testamento, Israel, quanto no Novo Testamento, o Israel evangélico, a igreja de Deus. E a igreja não foi vencida. Sobreviveu dela uma descendência, um remanescente, que não foi seduzido, não foi enganado, como foram todos os evangélicos, e por isso os protestantes estão, então, em comum acordo com o poder católico apostólico romano. E aí o dragão persegue e tenta destruir os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, no capítulo 8 de Daniel, está profetizada a ação da ponta pequena num chifre religioso do Império Romano, o catolicismo, que lançaria a verdade por terra por 1260 anos, do ano 538, quando foi instituído o Bispado de Roma como bispo supremo de toda a cristandade. Até o ano de 1798, a Igreja Católica dominou o mundo com superstições, fazendo mudanças na teologia da Igreja para se adaptar ao mundanismo, ao paganismo, e assim as verdades foram lançadas por terra. Vejamos algumas dessas verdades que foram lançadas por terra pelo Anticristo e quais heresias, quais desolações foram postas no lugar. Então, essa desolação, chamada de prevaricação assoladora, é a substituição da verdade pelo engano. Por exemplo, a persuasão por meio do Espírito Santo foi substituída pela coerção por meio da união da igreja com o Estado. O sacrifício de Cristo no Calvário foi substituído pelo sacrifício da missa. Cristo morto e ressuscitado está sendo substituído pelo Cristo morto do crucifixo. Cristo, como pedra angular, fundamento da igreja, foi substituída por Pedro e seus sucessores, os papas, dizendo-se que Pedro foi o primeiro papa, e de fato Pedro nunca foi papa. Era casado e nunca foi líder supremo da igreja. O arrependimento bíblico foi substituído pela penitência. A confissão direta para Deus, em nome de Jesus, foi substituída pela confissão auricular no confessionário, diretamente aos padres e sacerdotes. O perdão de Deus obtido gratuitamente foi substituído pelo perdão do sacerdote, através de penitências. A Bíblia ensina que todo pecado é mortal. Todo aquele que peca está sob condenação. A igreja inventou que existem pecados mortais e pecados veniais. A alma é mortal, a Bíblia ensina assim. A igreja passou a ensinar, seduzida pela teologia grega, pelas ideias vindas do Egito, que a alma é imortal. E, portanto, a alma sendo mortal é o ensinamento bíblico, é o pensamento hebraico. A morte como um descanso é o que ensina a Bíblia.
A igreja passou a ensinar que existe uma continuidade no purgatório, o morto está lá e essas almas presas ou no purgatório, elas são libertas por uma missa do sétimo dia, senão elas vão para o inferno. E se tiver a missa, elas vão para o paraíso. A salvação pela fé em Cristo foi substituída pela fé em obras meritórias. Salvação pelas obras. O batismo por imersão foi substituído pelos vários tipos de batismos, um deles pela aspersão, batismo de bebês. O batismo de crentes conscientes e instruídos foi substituído pelo batismo de infantes, criancinhas, bebês. Então lançou a verdade por terra e isso prosperou, isso vingou e isso apareceu para a humanidade. O Espírito Santo, único vigário substituto de Jesus Cristo, foi substituído pelo Papa como o Vicarius Filii Dei, como o vigário substituto do Filho de Deus. Cristo, único mediador, foi substituído pela mediação do Papa, por Maria e os santos. O santuário celestial, onde a obra de Jesus continua em nosso favor, foi substituído pelo santuário terreno, pelas basílicas, pelo Vaticano. Cristo, único sacerdote, é substituído pelos muitos sacerdotes católicos, papas, padres, que se colocam como pai, como no lugar de Deus. Cristo, o único rei e sumo sacerdote, foi substituído pelo Papa como rei e sumo pontífice. Cristo e o seu papel no santuário celestial foi substituído pelo Papa e sua atuação em Roma. A salvação pela fé em Jesus Cristo, substituída pela salvação pela fé na igreja, ou seja, é a igreja e seus dogmas é que salvam, existem méritos. Sem Cristo não há salvação, é a verdade bíblica. Foi substituído que sem a igreja não há salvação. Fora da igreja católica não há salvação. A Bíblia como única fonte de autoridade foi substituído pelo catecismo e a tradição. O Espírito Santo, único intérprete da Bíblia, foi substituído pelo clero como intérprete da Bíblia. E assim a maioria dos católicos são desestimulados de estudar a palavra por si mesmos porque eles não compreendem e é preciso o magistério da igreja, em consonância com o Papa, dar a verdadeira interpretação na opinião deles. Então, como a verdade foi sendo restabelecida, foi sendo resgatada, Deus fez surgir vários movimentos dentro da própria, no seio da cristandade, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Muitas pessoas se levantaram para dar um fim a esse sistema falso de religião. Então, o santuário, ele contém as verdades fundamentais para a salvação. Verdades como o caminho, a verdade e a vida, que foi manifestado na vida e obra do Senhor Jesus, que correspondem às três partes que formam o santuário. O pátio, essa região aqui de fora, o caminho, aqui está a porta, uma única porta, porque Jesus é a única porta, é o caminho. A parte de dentro, chamada de lugar santo, que corresponde à verdade, Jesus é a verdade, e a parte mais interior, chamada de lugar santíssimo, que é a parte da representação, revelação da vida. Tudo isso pela mediação do Senhor Jesus Cristo. Então, cada parte do santuário possuía dois móveis. Aqui no pátio, nós temos o altar de sacrifícios, o altar dos holocaustos, uma bacia de bronze ou mar de bronze e uma pia com águas, dois móveis, que representa a fase de compreensão da verdade, o caminho através de Jesus, conversão, batismo, aceitação do sacrifício de Jesus, batismo nas águas e a aceitação do crente dentro do reino de Deus, seguindo as regras do reino de Deus. E no lugar santo haviam também dois móveis, a mesa dos 12 pães, que era substituído a cada sábado, e o candelabro, o menorá, com as lâmpadas sempre acesas. E havia aqui também o altar de incenso, que fazia parte do lugar santíssimo. São dois móveis no lugar santíssimo, o altar de incenso e a arca da aliança. Porém, o altar de incenso está no lugar santo, mas o seu serviço está ligado à mediação que acontece no lugar santíssimo. Mas como o sacerdote não podia entrar no lugar santíssimo, sempre para mediar, então o altar
de incenso, que representa as orações, intermediações, os méritos de Cristo, ele está localizado geograficamente no lugar santo, mas o seu serviço pertence ao lugar santíssimo. Nós lemos em Êxodo 30, versículo 6. Porás o altar defronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Então, o altar de incenso deveria ficar aqui diante do propiciatório. Então, foi colocado diante do véu, do lado de dentro do lugar santo, justamente porque o sacerdote podia entrar somente nessa parte. No lugar santíssimo, era uma vez no ano o sumo sacerdote que entrava aqui. Então, nessa ilustração, você tem a ideia completa, correta, né? Apesar do altar do incenso estar localizado geograficamente no lugar santo, o seu serviço, a sua mediação, o cheiro suave do incenso penetrava até o lugar santíssimo por cima da cortina que estava estrategicamente colocada mais abaixada para que entrasse para dentro do lugar santíssimo, diante do Shekinah, diante do propiciatório, a manifestação de Deus ali acontecia. Visto isso, observamos que cada móvel do santuário representa uma verdade bíblica que foi lançada por terra pelo anticristo, pela ponta pequena, pela tradição papal, católica, romana, e que Deus foi recuperando à medida que as pessoas vinham compreendendo e tinham acesso à palavra de Deus. No século XIV, por exemplo, começa então essa purificação do santuário, que é o resgate inicial das verdades. No século XIV foi restaurada a mesa dos pães, que representa a Bíblia. São 2 fileiras contendo 6 pães, 66 livros no total, correspondem à Bíblia. E os pães representam a palavra de Deus, representam Jesus, que é o pão da vida, e a palavra de Deus é testemunha de Jesus Cristo. Ele mesmo diz em São João 5,39 que as escrituras dão testemunho dele. São elas mesmas que dão testemunho de mim. Então a palavra de Deus é que representa esse altar, foi o primeiro móvel a ser resgatado, foi a primeira verdade a ser resgatada. John Wycliffe, através do seu ministério, traduziu a Bíblia na língua inglesa e concedeu a Bíblia ao povo que passou a estudar, a compreender as verdades. Então, da Bíblia, vem o conhecimento bíblico sobre a herética transubstanciação, que é o quê? A hóstia, quando o padre levanta na missa, se transforma em corpo e sangue de Jesus, como se Jesus tivesse sido oferecido ali naquele instante e morrido naquele momento. A cada vez, aos domingos, quando a vontade do Padre assim o quer. A Bíblia diz que Jesus morreu uma vez por todas. Então, esse ensinamento da hóstia, transubstanciação, não é bíblico, mas é uma mágica pagã. A missa como sacrifício dominical também não é bíblico. A autoridade papal também não é bíblica, porque não vem da Bíblia o ensinamento de papas. A Bíblia diz que Deus deixou na igreja profetas, apóstolos, pastores e mestres. E não vemos papa nem padres, ao contrário, Jesus advertia que a ninguém chamássemos de pai, de padre no sentido espiritual, porque um só é o vosso Pai, é Deus que está no céu. Então, como reação a esse ensinamento, à descoberta da Bíblia, a Igreja Católica condenou John Wycliffe como herege, pois ela tinha na tradição sua fonte de verdade, e seus ossos foram exumados e foram queimados. Ele morreu de velhice, morreu doente, e depois disso ele foi desenterrado, seus ossos, e foram queimados como herege. Era assim que a igreja entendeu. Não ficou alegre com o ressurgimento das verdades da palavra de Deus, que o povo tivesse acesso à palavra. No século XV e século XVI, houve a restauração do altar dos sacrifícios. Martinho Lutero e seus associados, pelo estudo das Escrituras, compreende que somos salvos unicamente pela graça de Deus, mediante o sacrifício todo suficiente de Jesus na cruz do Calvário. Ali, Deus tem toda a moral, toda a autoridade de justificar, perdoar o pecador. Na cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus foi eterno, perfeito e completo. Não se exige
nenhum tipo de sacrifício ou obras para a salvação. Não são as obras humanas que produzem salvação, mas as obras de Deus em nosso favor. A Bíblia diz que é pela fé que o justo será salvo. E a fé de quem? A fé do Messias, a fé de Jesus, a fé divina. Nesse tempo se divulgava a verdade da igreja, que a igreja católica ensinava, que era o quê? Salvação pelas obras, as indulgências, venda de perdão, peregrinações e sacramentos da igreja, como elementos portadores de salvação, de benefícios eternos. E Lutero é então considerado herege e é perseguido. É assim que cada verdade sendo restaurada, a igreja estabelecida não aceita e passa então a perseguir, tratar como herege aqueles que aceitam a verdade da palavra de Deus. Então esse assunto da justificação pela fé foi o início verdadeiro que se estabelece a igreja. Sem essa doutrina a igreja cai. A justiça pela fé, a salvação unicamente e mediante a graça, uma única fé de Jesus, não é pelas obras, não é pela obediência a nenhum mandamento, mas toda a obediência é requerida como resultado dessa salvação graciosa oferecida pelo Senhor. Então essa foi a verdade restaurada. E por conta disso surgiu nessa divisão a igreja luterana, a segunda igreja depois dessa cisão que houve dentro da igreja católica. No século XVI foi restaurado o altar do incenso. João Calvino, que dá origem ao presbiterianismo, dá especial ênfase à oração por todos os crentes e ao ensino da intercessão de Jesus. Porque a Bíblia diz que existe apenas um mediador entre Deus e os homens, Jesus. E olha que é entre Deus e os homens. No céu só há um mediador. Mas a Igreja Católica o considera como herege, pois ela defende o rosário, defende a reza, defende a intercessão de santos, de Maria e assim por diante. Então esse ensino da teologia bíblica, do ministério sacerdotal de todos os crentes, onde o cristão pode ir à presença de Deus, orando por si mesmo, pela sua família, pela sua casa, e se colocando nas mãos de Deus, não foi bem aceito pela igreja romana, porque ela defendia a reza, defendia aquele uso de rosário, mistérios gloriosos, mistérios gozosos, aquela série de rezas infindadas ali, e intercessão de santos de Maria. Então a igreja não aceitou com bom grado e também Jean Calvino foi considerado herege e essa verdade foi perseguida. Mas Deus restaurou o segundo móvel aqui, começando pelo pátio, ele restaura também aqui o móvel que é do lugar santo, o altar de incenso. Ainda no pátio, Deus restaura, no século XVII, o mar de bronze, a pia. John Smith é um cofundador da Igreja Batista. Ele resgata o ensino bíblico do batismo por imersão, oferecida a crentes em condição de crer e expressar arrependimento. Os líderes protestantes de seu tempo e católicos que estavam bebendo esse vinho de Babilônia, essa doutrina católica confusa de que o batismo tinha que ser por aspersão, jogando água na cabeça, esses líderes consideram John Smith e os batistas que se batizavam de novo em arrependimento por ter encontrado essa verdade, se batizavam dentro das águas por imersão. Então os líderes protestantes e católicos que não aceitaram esse ensinamento passaram a ser seus perseguidores. E aí os batistas são punidos com a morte por afogamento. Para muitos, o batismo é um sacramento feito por água, sangue e desejo. Para muitos da Igreja Católica, por água, borrifando água na cabeça, por aspersão, e por sangue, em caso dos mártires, e por desejo, porque muita gente não teve condição de batizar, então ficou no desejo e eles fazem um batismo simbólico. Está entendendo? E aí, batismo por derramamento de água na cabeça, que é a fusão, tem por aspersão. Batismo de criança. Mas os batistas que deram origem à Igreja Batista trataram desse assunto com seriedade, então foi resgatado a pia de bronze, o mar de bronze, do lugar do pátio do santuário, que representa o batismo por imersão, batismo nas águas, o batismo
que é seguindo o exemplo de Jesus, uma pessoa consciente tem que pedir o batismo depois de ter sido esclarecida, depois de ter sido orientada, depois de ter sido feita discípula de Jesus. Essa pessoa está em condições de se batizar, expressando publicamente seu arrependimento e sua fé. Então, dessa maneira, essa parte do santuário foi purificada, foi restaurado também. No século XVIII, foi restaurado agora o candelabro, a menorá, que fica dentro do lugar santo, que representa Jesus, a luz da vida, a luz de Deus que restaura a comunhão nesse mundo de trevas. Representa o poder do Espírito Santo, o testemunho da igreja, porque os cristãos são, segundo Jesus, a luz do mundo. E aí John Wesley, fundador do metodismo, ele aprofunda o ensino bíblico de que a vida do cristão deve manter coerência com a palavra pregada. O cristão deve viver de acordo com o que está na Bíblia, não somente ouvir, mas praticar. O crente deve buscar santidade como estilo de vida e reformar as vestes, buscar temperança em tudo, livrar-se de adornos exteriores. O cristão e, por seguinte, a igreja é sal e luz do mundo. O testemunho não deve confundir, mas conduzir pessoas a Cristo. Então, os metodistas de hoje estão devendo para o seu grande fundador, porque é seu lema como sendo santidade como estilo de vida, e isso não se vê na vida dos metodistas modernos. Se vestem como católicos dos mais pagãos, cheios de joias, roupas consideradas para o padrão mundano, inadequados de irem para um ambiente santo como é a igreja. Então, aqui está o metodismo restaurando, então, essa parte do lugar santo, que é o candelabro, a igreja coerente com o testemunho de vida, a igreja mais semelhante a Jesus, representando Jesus na terra, como outdoor, como uma propaganda transformadora do poder do evangelho. Então, qual tem sido o seu testemunho cristão? Cristãos usando máscaras, cristãos falsos, cristãos fingidos. Essa não é uma verdade que está coerente com a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus restaurou essa verdade através do metodismo. E no seu tempo, ao invés das igrejas ficarem felizes com isso, causou foi uma nova divisão e um surgimento de uma nova agremiação evangélica chamada metodistas. No século XVIII, nós temos a restauração da Arca da Aliança. Já é um móvel dentro do lugar santíssimo. A Arca da Aliança é onde contém as tábuas dos 10 mandamentos, não é? O dia do juízo. Ali dentro só entrava uma única vez o sumo sacerdote dentro do lugar santíssimo, uma vez aos 10 dias do mês, do 7º mês, para realizar o dia da expiação, que é o dia do juízo, o dia do apagamento dos pecados e transferência desses pecados para o bode Azazel, Satanás, para que ele possa morrer levando sobre si os pecados como culpado, não como remidor, não como salvador. Porque os pecados são transferidos para Deus, para o santuário, onde Deus se torna responsável, e Deus é quem realiza, através da morte de Jesus, o apagamento dos pecados de todos aqueles que nele crêem. Muito bem. Então, o batista da igreja é batista. William Miller, o Guilherme Miller e seus associados, que foram chamados de milleritas, compreenderam que a profecia das 2.300 tardes e manhãs terminariam em 1844 com a volta de Jesus para purificar a terra. Esse evento, somado com sinais cósmicos, como o terremoto de Lisboa, que aconteceu em 1755, o dia escuro e a lua de sangue de 1780 e a queda de estrelas de 1833, contribuiu para a crença da iminente volta de Jesus e a necessidade de preparo para se encontrar com o Senhor, uma obra de juízo. É lógico que os milleritas estavam equivocados a respeito da data, porque a volta de Jesus, o dia e a hora, ninguém sabe, mas a data dizia da mudança de lugar, do lugar santo para o lugar santíssimo, Jesus saindo do lugar santo para o lugar santíssimo, para a fase última da obra de purificação do santuário, que é preparar o povo para a trasladação, para o juízo, para ir para o céu. Um povo que tem que ser purificado, vivendo todas essas verdades que Deus está resgatando através dos seus
dos seus servos, de todas as igrejas. Então, o que acontece? Nesse período, se resgatou, então, o móvel que é a Arca da Aliança. O que é que tem dentro da Arca da Aliança? Havia uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, conforme Hebreus 9, versículo 4. São verdades que o movimento milerita começou a restaurar e surgiu aí então a Igreja Adventista do Sétimo Dia tratando dessa verdade. Muito bem, então através dos séculos, Deus vem preservando um remanescente e a verdade até chegar à igreja atual, que é representada pela igreja de Laodiceia. Desde a igreja de Éfeso, quando se começa o evangelho verdadeiro com Jesus e seus apóstolos, do ano 31 ao ano 100, passando por Esmirna, uma igreja que passa a ser perseguida, e ali essa igreja sobrevive um remanescente, ela não se deixa vencer. Passa para a igreja de Pérgamo, o período de Pérgamo, a igreja já começou a tornar-se mais influente, mundana, tornou-se flertando com o poder político, e a igreja foi elevada à categoria de igreja do Estado e se paganizou. Vai a próxima fase, Tiatira, onde a igreja também sobrevive aos percalços de seu tempo, até chegar à época de Sardes, que começa o período de reforma dentro da igreja, reforma espiritual, busca pela palavra, oração, é esse o período, até desaguar em Filadélfia, que é o momento que representa o tempo do fim, o início do tempo do fim, porque em 1798 está profetizado que as verdades do livro de Daniel só seriam compreendidas no tempo do fim, e no tempo do fim foi justamente em torno do ano de 1798 que as pessoas passaram a compreender o profeta Daniel, as revelações do Apocalipse, e aí as verdades foram restauradas para esse tempo que nós estamos vivendo. Então, Filadélfia é onde na Bíblia, no Apocalipse, no capítulo 3, vamos ler aqui rapidinho para você entender. No capítulo 3 de Apocalipse, dos versículos 7 ao versículo 13, é que se trata da igreja de Filadélfia, uma igreja que cresceu graças ao amor cristão desenvolvido, as missões que apareceram, pregação do evangelho em todos os lugares. E o que acontece? Deus abriu uma porta para essa igreja poder trabalhar, funcionar. E essa porta que foi aberta nesse período é a porta do santuário. A porta do santuário celestial, onde Jesus está ministrando desde o ano 31, quando ele subiu ao céu, ministrando como nosso sumo sacerdote, trabalhando em nosso favor, protegendo a igreja, justificando os crentes que são salvos pela graça. E aí, resultado, depois de Filadélfia, vem a última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Chama-se Igreja do Juízo, ou julgamento do povo julgado. Nesse período, em torno de 1844, é que a igreja passou a entender que existe um santuário no céu, que existe uma obra que Jesus precisa fazer e está no céu, que é a purificação do santuário. É a revisão dos nomes de todos aqueles que dizem ser cristãos, não vivem essa verdade, na presença de alguns são crentes, mas fora dessa presença agem como pagãos, vivem como pagãos. São pessoas que realmente vão para a igreja, mas não vivem o evangelho. E fica aí poluindo o caminho do Senhor, fica atrapalhando com seu testemunho a obra do Senhor. Então as igrejas estão superlotadas desse tipo de crente. É a famosa mistura do joio com o trigo. Então, desde Filadélfia, Apocalipse 3, verso 8, que existe essa porta aberta. Jesus dizia lá, conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Agora, se essa porta está aberta, ela está aberta para nos conduzir para algum lugar. Ela está aberta e conduz-nos para onde? Apocalipse 11, verso 19, diz que só existe mais uma porta que estava aberta no céu. E essa porta, dentro do contexto do sexto selo, é a porta do Santíssimo. Porque no sexto selo, em Apocalipse capítulo 6, é o sexto selo que fala dos sinais do terremoto, o sol se tornar escuro, a lua
toda como sangue, as estrelas caindo do céu, foi justamente em torno do ano de 1755 em diante que aconteceram esses sinais, e aí se percebeu então que a doutrina do santuário mostra um sumo sacerdote maravilhoso, Jesus atuando no céu, e as verdades da palavra de Deus e a compreensão das profecias de Daniel se tornaram mais claras, entendidas e pregadas no mundo. Então, Apocalipse 11, verso 19, é nesse contexto do sexto selo que se abre no céu essa porta e o que é vista nela. Qual é a compreensão que o povo de Deus passou a ter? Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então, esse lugar santíssimo que se abriu foi no céu, e foi lá encontrada a arca da aliança. A compreensão de que em 1844, Jesus entrou no lugar santíssimo para ministrar diante da presença do Pai, como ele sempre fez desde quando subiu aos céus, porque o trono de Deus é móvel, onde Jesus está, é onde Deus está. E ali Jesus vem ministrando, e está agora na sua última fase de ministração no santuário, que é aplicar seus méritos de salvação sobre todos aqueles que de fato compreenderam o Evangelho, estão lutando pela fé evangélica, vivendo em íntima comunhão com o Senhor, guardando os seus mandamentos, fazendo uma reforma na vida, no seu vestuário, na sua alimentação, se preparando para ser trasladado, se preparando para se encontrar com o Senhor, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então não se vive mais nesse tempo, não há mais tempo para se viver brincando com a graça, não há mais tempo para se viver fingindo de crente. Ou somos ou não somos, porque essa porta fechando, Jesus sai do Santíssimo e vem buscar seu povo expectante aqui na terra. Então, meus amigos, em 1844 foi quando se cumpriu, então, todas essas verdades resgatadas, restauradas, e surge uma igreja nesse momento para ensinar e proclamar isso. A verdadeira igreja católica, apostólica, cristã, que foi apagada e misturada e diluída no paganismo, foi restaurada através do movimento milerita, que deu origem ao movimento, à igreja adventista do sétimo dia. Então veja bem, em Daniel 8, fala-se 2.300 tardes e manhãs, e Daniel 9 tem a explicação, que começa no ano 457 a.C., aí seguindo a linha do tempo, em 538 depois de Cristo, o que aconteceu? Nesse período, a igreja se tornou católica romana, e o Papa se tornou bispo de todas as igrejas com o edito de Justiniano, dando ao Papa, ao bispo de Roma, autoridade sobre, como chefe supremo de todas as igrejas. E todas as igrejas se submeter a ele. E aí pronto, o trono de Roma ficou vago e o Papa se assentou no trono dos Césares e a igreja passou a ter um império à sua disposição. E, portanto, durante 1260 anos, 1260 dias proféticos, né? De 538 a 1798, a Igreja Católica dominou soberanamente o mundo. Ela, como guardiã das Escrituras, não cumpriu isso. Como promulgadora da verdade, promotora da verdade, não fez isso. Ao contrário, permitiu que o paganismo se estabelecesse dentro da igreja. A igreja se paganizou, a igreja se prostituiu. E Deus fez de tudo para poder resgatar em cada geração, em cada tempo, um remanescente, um povo fiel que sobrevivesse, que restasse, guardando e transmitindo para as gerações seguintes a verdade da palavra, até que em 1798, depois de Cristo, o general francês Berthier invade a Itália e se apodera do Papa, prende o Papa, depondo o Papa dos seus poderes temporais e também poderes religiosos, de maneira que a igreja ficou sem Papa. Ou seja, a mesma igreja católica que em 538 autorizou o Papa a se sentar no trono como bispo de todas as igrejas, como senhor de todas as igrejas, foi a mesma igreja, foi o mesmo império católico, na época de Napoleão Bonaparte, que depõe o Papa de seus poderes, dando uma ferida mortal ao sistema católico apostólico romano de crença. E aí, em 1844, quando termina as 2.300 tardes e manhãs, é que surge o movimento milerita, movimento depois adventista do sétimo dia, para dar concretude, para agregar, para reunir todos os fiéis filhos de Deus que querem abandonar o paganismo, abandonar as brincadeiras religiosas, abandonar esse conflito que existe entre o cristão e o mundo e se direcionar totalmente para as escrituras, totalmente para a verdade.
Será que Satanás conhecia essa profecia? Conhecia. Será que ele faria algo para tirar o foco de 1844? Sim, ele faria isso. Traria contrafações, mentiras e ofereceria ao mundo uma série de opções proféticas. Ao redor de 1844, o que surgiu? Charles Darwin criou a teoria das espécies, onde Deus não seria o criador, tudo surgiu por uma explosão, por uma evolução, por uma seleção, por um processo evolutivo, e aí os seres humanos passaram a acreditar em tantas teorias: imortalidade da alma, evolução do ser humano, que o homem pode ser dividido em raças e umas melhores do que as outras. Então, tudo isso causou uma espécie de desvio de foco da verdade. As irmãs Fox, em Nova York, dá origem ao espiritismo, com aquelas misteriosas batidas nas paredes, que elas batiam e a parede respondia, e dali surgiu, então, o espiritismo moderno como uma opção e como um atalho no caminho, como uma reinterpretação das escrituras, onde as pessoas não morrem, mas continuam em outro plano, vivendo e reencarnando. Depois, Helena Petrovna cria a doutrina esotérica que rejeita a divindade, rejeita Deus, porque cada um de nós temos um Deus em mim, que acaba cumprimentando, saudando o Deus que existe em cada uma das pessoas. Então, os ensinos da nova era surgiram nesse período. Então, algum grupo deveria surgir com a verdade nesse período, porque toda a cristandade acabou se submetendo, de alguma forma, a esses ensinamentos. Outras opções proféticas nesse período: Joseph Smith, os Mormons. Esse camarada recebe uma nova revelação, a Bíblia dos Mormons, Novo Testamento de acordo com os Mormons, e das mãos de um anjo Moroni, né? E esse camarada, então, cria uma nova religião, onde ele é o profeta, o espírito de profecia, conduzindo um povo, especialmente entre os índios norte-americanos, para o estado de Utah, e as pessoas poderiam se casar até com 7 mulheres, e uma série de dificuldades e problemáticas. Essa crença ensina que Jesus e Satanás são irmãos gêmeos, onde Deus é apenas um homem que se evoluiu até aquela categoria. Ele é apenas um homem. E depois disso, Charles Taze Russell, com a Torre de Vigia, os estudantes internacionais da Bíblia, que se transformaram depois em as Testemunhas de Jeová. Uma entidade religiosa com uma interpretação fantasiosa, uma interpretação apenas de ilustrações da Bíblia, e não literal, não histórica, fazendo interpretações fantasiosas e causam muita confusão. Inclusive, conseguiram fazer uma versão própria das Escrituras que apoia seus entendimentos, suas doutrinas. Depois, a cientologia, uma ciência esotérica que ensina a relação com extraterrestres. Seguidores famosos como Tom Cruise e John Travolta. E aí o que acontece? Nesse período de 1844, muitas foram as tentativas de Satanás para causar confusão e tirar o foco das pessoas da mensagem de 1844, da era do juízo, da preparação espiritual para se encontrar com Jesus, da guarda da lei, dos mandamentos de Deus, como resultado da fé e da salvação pela graça. Então, algum grupo deveria surgir com a verdade nesse período. Qual grupo surgiu? Em meio de tantas outras. Vamos analisar, vamos ver. Outras opções: a maçonaria, uma sociedade que era tida como secreta, universal, cheia de mistérios, bastante ecumênica, com a ordem de Moley, as filhas de Jó, Templo de Salomão. Então, se tornou uma entidade agregadora, levando as pessoas para uma reflexão espiritual, comercial, e aí começou a esvaziar igrejas. Tanto padres, pastores se tornaram membros dessa sociedade, e aí a palavra de Deus não foi mais pregada com aquele rigor profético como deveria, mas uma palavra comprada. As igrejas passaram a pregar aquilo que agrada o pecador, porque seus pastores são membros de entidades maçônicas, ecumênicas, entidades societárias, né? Entidades sociais, e por aí a Bíblia deixou de ser uma autoridade na vida deles. E finalmente William Miller, com o movimento Millerita, ou movimento adventista, né? Que foi um agrupamento de pessoas das igrejas episcopal, metodista, congregacional, arminiana, wesleyana, presbiteriana, calvinista, batista, católicos, todos pregando uma mensagem de juízo,
que em 1844 algo iria acontecer. Só que Guilherme Miller interpretou que seria a volta de Jesus. É lógico que isso causou um desapontamento muito grande, e logo depois a Igreja Adventista que surge desse mesmo grupo, surgiu um pequeno grupo ali, um remanescente, que continuou estudando e orando, procurando saber o que foi que realmente aconteceu de errado e o que deveria acontecer de verdade. Então Deus revelou para eles que era a obra de Jesus em uma nova fase no santuário celestial. E, portanto, eles deveriam continuar a pregação para o mundo, preparar o mundo para o encontro de Jesus, porque é a última fase da igreja, como também é a última fase do ministério de Jesus no santuário celestial, e a igreja precisa ser advertida e advertir o mundo. Ok? Então é isso. Nesse mundo em que as verdades iam sendo resgatadas e sendo rejeitadas e as pessoas sendo tratadas como herege, o mundo acabou virando uma Babilônia, uma grande confusão de ideias religiosas, mas Deus estava resgatando a verdade desde a época de pré-reformadores como Francisco de Assis, que procurava resgatar uma igreja humilde, trabalhadora em favor do pobre e do necessitado, em vista da pompa religiosa dos católicos e dos papas. John Wycliffe, John Hus, Pedro Valdo, e assim culminando com Martinho Lutero e outros que vieram depois. Porém, o inimigo não dorme e tornou a reforma uma confusão de ideologias, fragmentando mais ainda o cristianismo, dando lugar agora ao protestantismo, uma imensa colcha de retalhos religiosos, onde cada igreja pensa de uma forma diferente, tendo uma mesma Bíblia na mão e cada um interpretando do jeito que quer, como quer. Então essa confusão é resultado do vinho de Babilônia. Esses ambientes religiosos é como se fossem pessoas bêbadas, embriagadas, com o luxo, com o poder, e querem ao mesmo tempo servir a Deus. Portanto, não compreendem. As mentes delas procuram uma verdade que se adequa ao seu padrão de vida e não se adequar ao que a Bíblia ensina, ao que a Bíblia revela. Mas o povo de Deus, que continua espalhado nas nações, entre as diversas religiões e entre as múltiplas igrejas da cristandade, o desejo de Deus é reuni-las num só corpo. E é o próximo evento da profecia, que Deus vai fazer isso através de uma última prova de fidelidade, ou seja, todo mundo será advertido, ou vão receber a marca da besta, ou o selo de Deus, e terão que tomar uma decisão. E a única igreja chamada a proclamar essa mensagem é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma vez que ela está lutando para se manter isenta das questões políticas, das questões sociais, que procuram levá-la a abandonar o seu papel profético e apenas trabalhar as questões sociais do mundo, esquecendo do seu projeto e sua missão profética. Então a Igreja Adventista do Sétimo Dia é o único corpo onde a verdadeira Igreja Católica Apostólica Cristã, não romana, mas a Igreja Católica Apostólica Cristã renasce como uma igreja missionária, com a igreja que cuida do mundo, que cuida do próximo, cuida da natureza, e assim. As demais igrejas, quando falam de Apocalipse, fazem apenas especulações, causando angústia e confusão. Aí, meus amigos, os adventistas do sétimo dia foram especialmente chamados por Deus para dar continuidade à reforma e preparar um povo para a vinda de Jesus, advertindo-os da realidade do juízo, de ajustar o pensamento e a prática religiosa com a sã doutrina, a necessidade de conformar a fé com a obediência aos mandamentos da lei de Deus e se manterem incontaminados do mundo e suas práticas alimentares. Por isso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é o povo remanescente, é o descendente da mulher, é o descendente da verdadeira Igreja Católica Apostólica Cristã, que iniciou guardando o sábado, e iniciou como uma igreja de educação judaica, mas cristã. E nós cremos, eles creem, os adventistas, ser o povo remanescente da profecia, e que seu privilégio é apenas de viver e ensinar a verdade. Os salvos virão de todos os grupos religiosos, não apenas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela não ensina, não prega, não crê que somente os adventistas serão salvos, mas todos que são fiéis em todas as igrejas, Deus está levantando esse movimento de resistência, porque o mundo vai passar pelo último teste. Será receber a marca da besta ou o selo de Deus? Então a Bíblia nos apresenta dessa forma: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, versículo 12. O que temos que fazer agora? Meu amigo, a ordem agora é pregar
a mesma mensagem de juízo, com a correta ênfase. E o juízo é em favor dos santos. O juízo é para nos libertar das mentiras e acusações de Satanás, de como usa igrejas para acusar o povo de Deus de seitas, de heresias, e aí levanta tantos pastores pregando contra, mas nós temos um advogado no santuário celestial que purifica, que resgata o nosso nome. E o mundo deve ser advertido sobre a Babilônia espiritual, sobre a besta, sobre o selo da besta, sobre o desleixo religioso e a consequente necessidade de santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E eu apelo para você que está nessas igrejas embebedadas com o vinho de Babilônia, com falsas doutrinas, ao mesmo tempo que você se sente bem com a palavra de Deus ali dentro, você vê o paganismo tomando conta da igreja, homens e mulheres vivendo como se fosse um eterno carnaval, brincando de crentes. Mas Deus tem uma mensagem a ser proclamada. 3 anjos em Apocalipse 14 têm uma mensagem especial para o mundo. E o nosso próximo estudo vai ser no capítulo 4 do Apocalipse, que fala sobre a sala do trono de Deus. Pergunto para você, você deseja conhecer melhor a doutrina bíblica adventista do sétimo dia? Então faça um contato, deixa nos comentários o que você achou do estudo até agora e deixe um contato se você deseja compreender melhor a palavra de Deus, há maravilhosos estudos para a sua compreensão e para trazer a você a palavra de Deus do jeito que está nas Escrituras, da forma que você com certeza encontrará a verdade e a verdade te libertará. Deus te abençoe até aqui. Você não esqueça de assinar o nosso canal, ativar o sininho e divulgar esse vídeo para os seus amigos, porque assim você fortalece o canal e as pessoas passam a conhecer melhor o estudo da palavra de Deus. Aquele abraço, até o próximo estudo.